Aleluia. Então, diga assim: o primeiro ponto de quem vive na graça é o livre acesso. Aleluia. Segundo ponto de quem vive pela graça, a palavra vai dizer: quem vive pela graça é abençoado. Ou seja, ele vai encontrar favor. Pessoa que vive na graça vai encontrar favor de Deus, bênção de Deus. Posso te provar, Números capítulo 6, verso 24 e 25, vai dizer assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ou seja, se você aceita e vive pela graça, o Senhor vai ter misericórdia de ti. Tu vais alcançar o favor de Deus sobre a tua vida. Tu vai alcançar a graça. E diz mais: o Senhor te abençoe e te guarde. Além de você ser abençoado, você vai encontrar proteção. Olha para o teu irmão e diga assim: bênção e proteção é para quem aceita a Cristo. Você será abençoado e protegido. Aleluia. Diga assim comigo: terceiro ponto de quem anda na graça é alcançar paz. No mesmo capítulo 6, no verso 26 de Números, vai dizer assim, ó: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sabia que tem pessoas que não conseguem ter paz no coração, não conseguem dormir bem, não conseguem ter descanso? Sabe o que é isso? Falta da graça. Por quê? Quem tem graça, perdoa. Quem tem graça, perdoa. Porque a oração do Pai Nosso é um exemplo de graça também. A oração, os discípulos: Senhor, como é que devemos orar? Deus dá um exemplo de oração. O Pai Nosso é bíblico. Então, vamos entender que se não perdoarmos, que se não vivermos segundo a graça, a obediência de Deus, não vamos ter paz no nosso coração. Sabe, muitas vezes aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele desconforto, aquela falta de sono, é porque você não está vivendo diretamente na graça como deveria estar. Olha só o que vai dizer a oração do Pai Nosso. Vou ler só um trecho, né? Que eu sei de cor também, né? Perdoai os vossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é assim? Aí olha só o que vai dizer: não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, olha o segredo aqui. Quando nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Deus nos livra das tentações, perdoando os nossos pecados. Olha: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então Deus só livra do mal, Deus só livra da tentação quem vive pela graça, quem perdoa o seu próximo, quem tem paz no seu coração. Então são frutos que a graça vai trazer na tua vida, e muitas vezes nós não se atentamos a isso. Amém? Salmo 103, verso 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benevolência, ou benignidade, ou bondade. Aleluia. Então, quem vive pela graça recebe os atributos de Deus. Quem vive pela graça, quem perdoa, Deus começa a ser longânimo contigo. Por quê? Você não quer perdoar o teu irmão, mas você erra todo dia. Então, quando você perdoa e vive pela graça, Deus começa a ser longânimo contigo. A mão dele para de pesar. Porque quem acha que é só Satanás que bate, está muito enganado. Porque a palavra de Deus diz que ele ama e ele corrige, né? E exorta aquele que os ama. Então, Deus também tem o seu chicotezinho, tá? Em outras palavras. Então, quando você anda pela graça, você recebe os atributos de Deus. A longanimidade dele com você, a bondade dele com você, a misericórdia dele com você. Começa a se fazer presente, porque você está exercendo isso na tua vida e para com o teu próximo. Então, quando você suporta a fraqueza do teu próximo, você está se auto-beneficiando com Deus. Aleluia. Quando você suporta as adversidades e as tentações da vida, você não... É porque a visão humana ela é muito limitada. Muitas vezes nós obedecemos e achamos que estamos fazendo algo para Deus. Mas deixa eu te dizer, quando você está obedecendo, você não está fazendo mais do que a tua obrigação. E você está sendo bom para você mesmo. Porque quando você obedece,
tanto na tua vida pessoal, como és longânimo e bom com o teu próximo, quando andas pela graça, este favor é retribuído para você. Aleluia! Então estás fazendo bem para você mesmo. Aí a pergunta é: como é, pastor, que eu vivo pela graça? Vou te dizer agora, livro de Tito, capítulo 2, verso 11 ao 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrio, justo e piamente. Ou seja, o único jeito de acessarmos a graça é renunciar à nossa carne, viver sem impiedade e sem concupiscência, porque nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Tem coisas que é você mesmo, é a tua própria carne, é o teu próprio desejo. Então, a renúncia do seu eu e vivendo, por isso que o apóstolo vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo assim: não ando mais com os meus próprios pés, segundo as minhas próprias concupiscências, meus desejos carnais, mas Cristo agora habita em mim. Hoje não faço mais o que quero, hoje faço a vontade do Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ei. Mas agora eu quero chegar no ponto final da mensagem. Eu acho que todos entenderam aqui, amém? O poder que a graça tem sobre a tua vida, o poder da redenção que ela tem, o poder do favor imerecido. Porque eu fico pensando assim: meu Deus, antes estávamos mortos, mas fomos resgatados em Cristo Jesus. Então, vivíamos pela lei. Se você soubesse como era a lei, meu irmão, a lei era muito dura. A lei era muito dura. Olha, a gente vai ver Jesus, quando ele foi pego lá no Getsemane, ele começou a ser julgado de madrugada, que segundo a lei já era proibido, porque não tinha direito de defesa. Então surraram Jesus, espancaram Jesus. E Jesus começou a ser julgado na casa de Anás. E ali começou um julgamento, só que não tinham acusações contra Jesus, né? Só que Jesus disse o quê? Quem és tu? Eu sou filho de Deus. Então o acusaram de blasfêmia. Acusaram Jesus de blasfêmia. Essa foi a acusação de Jesus. Depois, acusando de blasfêmia, ainda não dava direito da crucificação. Levaram para a casa de Caifás. Lá ele foi julgado novamente. Julgado novamente, se levantaram muitas testemunhas, só que elas entravam em contradição, porque não tinha provas não tinham que falar de Jesus, né? Não tinha. Então, quando levavam para a casa de Caifás, não tendo sobre o julgamento judaico, assim falando, não tinham provas, levaram para Pilatos. Levando para Pilatos, Pilatos disse assim: olha, esse tipo de pecado aí é a lei judaica, vocês vão e julgam da tua forma. Então acusaram Jesus de um crime de sedição, que é uma revolta generalizada, porque eles queriam que Jesus fosse julgado segundo a lei romana, que crucificavam. Então olha só a injustiça que começaram contra Jesus desde o início. E ali, quando começavam a ajudar no clima de sedição, que é perturbação da ordem pública, assim dizendo. Se formos olhar do pressuposto histórico, né, do julgamento judaico, era 40 chicotadas menos uma, para não passar, então 39. A cada chicote tinha a cada chicotada daquela tinha 4 cordas chamadas orrag, com ossos pontiagudos de animais. Então, cada chicotada que davam em Jesus eram 12 flagelos. 12. Cada chicote tinha 12 flagelos de ossos. Se você for multiplicar 39 vezes 12, dá
na faixa de 400 flagelos. Se conseguiram julgar Jesus pela lei romana, seriam 5 vezes 40 menos 1. Dava mais de 2.000. 195 chicotadas vezes 12. Dava mais de 2.000 flagelos. Aí eu quero perguntar a você: você acha que você está aqui por acaso, é? Aí você acha que você saiu de casa, veio para o culto de qualquer forma, por acaso? Ei, olha para o teu irmão e diga assim: você não sabe o preço que foi pago. Foi preço de sangue, foi preço de sacrifício. Aí vai Jesus, flagelado, escorraçado, humilhado, vai para a cruz e ainda diz assim: Senhor, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Olha que misericórdia. Depois ele vai falar: tetelestai, está consumado, está findado. Aí eu vou aqui para Atos capítulo 2, verso 24, vai dizer assim, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aí eu imagino Jesus chegando até o inferno, com aqueles laços da morte, do pecado humano, e Satanás achando que se prevaleceu, e aqueles laços caindo, porque não foi achado nele iniquidade, porque a palavra de Deus diz que ele foi como cordeiro mudo ao matadouro, segundo seus tosqueadores. Ei, e não foi imputado nele culpa alguma. E aí Jesus vai até o inferno, a chave do abismo. É liberto ali, é revestido de poder e glória. Toma a chave da morte, como a palavra dele lhe diz, que a chave da morte do abismo foi dado para ele. E aí a palavra do Senhor diz que ele ressuscita. Alabando Boshanderebarai. E no terceiro dia que ele ressuscitou, Maria Madalena e a outra Maria vai lá ao encontro dele, e o anjo diz: mulher, porque procuras o que está vivo entre os mortos? Não está mais aqui, mas ressuscitou. E Jesus continua por eles ali por mais 40 dias. Mas o anjo dá um recado, diz: vai, porque ele vai encontrar vocês na praia. Avisa os discípulos. Aleluia. Jesus encontra, dá instrução a Pedro e diz assim: olha, eu voltarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito Consolador. Deixa eu te dizer, na casa do meu Pai haverá muitas moradas. Creia em Deus, que também em mim. Jesus vai e diz assim: esperai até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E aí estavam todos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Aí tinha quem naquele meio do povo? Tinha os escribas, tinha os estudados, tinha aqueles que julgavam Jesus, né? Filho de carpinteiro, pregando, fazendo milagres. Como é que pode? Aí tinha aquele povo. E no meio do dia de Atos tinha prostitutas, tinha homicidas, tinha pecadores, tinha tudo. Só que já tinham sido alcançados pela graça. Aí os Zé Ninguém da vida, quando veio o poder de Deus, começaram a falar em outras línguas. E aqueles estudiosos disseram: como é que pode? Ei, como é que pode? Eles estão falando na nossa língua nativa. Uns falavam em hebraico, outro em aramaico, outro em grego. E assim começaram. Como é que pode o Zé Ninguém falando assim? Mas a Bíblia diz que todos foram revestidos de poder do alto, e línguas repartidas como de fogo desceram sobre ele e foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali o mundo nunca mais foi o mesmo. A palavra de Deus diz que os sinais, prodígios e maravilhas começaram a seguir aqueles que crerem. E aí começou o evangelho a ser disseminado. A perseguição começou a vir. Historicamente em Roma eles colocavam os cristãos para ser mortos por leões, colocavam em tachos de óleos ferventes. Só que a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus não, os historiadores dizem, isso é histórico, que quando eles começavam a tocar os tambores para matar os cristãos,
eles começavam a pisar assim, ó, e ficar acelerado. E as pessoas diziam: por que eles estão assim? Estão com medo? Não era medo não, era cheio do Espírito Santo. Eles diziam assim: ó, me joga primeiro. E aí a história dizia assim, que quando eles eram jogados, eles não eram mortos, saíam do azeite fervendo e dizendo: Deus está vivo, Deus está vivo, Deus está vivo. E muitos se convertiam. E aqueles homens que julgavam e matavam o cristão começavam a dizer: ei, esse é o verdadeiro Deus, é o Deus da água, é o Deus do fogo, é o Deus da água, é o Deus do fogo. Ei! E aí a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 em diante: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ei! Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus é quem nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ei, ó morte, onde está a tua vitória? Ei, a chave já foi tomada. Você não tem mais força, morte, sobre nós, porque nós hoje vivemos pela graça. Apocalipse 1:18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: operando Deus ao teu favor, quem impedirá? Vamos ficar de pé. Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, tomaste a chave da morte. Nome sobre todo nome. Nome no céu, na terra e embaixo da terra. É o teu, Senhor Jesus. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Hoje é um dia especial para nós como cristãos.